pessoal, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos realmente entender tudo o que está acontecendo, né? Começamos com uma semana agitada, não é verdade? Muitas novidades nessa semana, muitas coisas boas estão previstas para acontecer. Portanto, eu vou esclarecer aqui para vocês realmente tudo o que está acontecendo, tá? No dia de ontem, eu até trouxe para vocês uma informação muito importante que o ministro Carlos Lupe ele voltou a afirmar que realmente precisa ter uma redução na taxa de juros do consignado, tá? Teve reunião lá do Conselho de Previdência e ele voltou a afirmar nesta reunião que realmente precisava reduzir ainda mais a taxa de juros do consignado. Ele teve aí um levantamento, né? Ele esclareceu sobre um levantamento onde a taxa média, tá, dos consignados estava ficando em 1,91. Lembrando que hoje nós estamos com uma taxa, né, máxima do consignado de 1,97%. E agora eu trago para vocês também uma fala do Banco Central. Olha só, presidente do Banco Central também se pronunciou referente à taxa de juros, tá? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês que vocês possam entender a fala do presidente do Banco Central. Olha só. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira que o custo de crédito tem caído, porque não está associado à taxa básica, a Selic, mas sim ao comportamento dos juros futuros de longo prazo. Abre aspas. É essa taxa de juros longa cair é que abre espaço para a Selic cair. Porque se a Selic cai com a taxa de juros longa acima, demonstra uma falta de credibilidade na política monetária. E a taxa de juros longa sobe mais ainda, fecha aspas, afirmou em evento promovido pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo, tá? No caso, e o corte dos juros, será que vem por aí ou não? Olha só, Campos Neto também voltou a sinalizar que as revisões para baixo nas projeções longas de inflação abrem espaço para o Banco Central começar a cortar a taxa Selic, hoje em 13,75 ao ano, mas reforçou que o Copom não tomará decisões artificialmente. Pessoal, olha só que notícia importantíssima para a gente, tá? Até mesmo agora o presidente do Banco Central está sinalizando uma possível redução na taxa Selic. Lembrando sempre que a taxa Selic é a taxa de referência. então, vamos lá. Lá atrás, quando nós tivemos a redução na taxa de juros, qual foi a argumentação para realmente não reduzir tanto a taxa de juros? Porque a taxa Selic está alta, certo? Portanto, se a taxa Selic reduzir, há probabilidade, sim, da taxa de juros do consignado também reduzir, tá? Mas é claro que eu preciso explicar alguns pontos aqui para que vocês possam entender, tá? Muitas pessoas me questionam assim, Aniele, se a taxa de juros cair, né, reduzir a taxa de juros do consignado, se realmente acontecer essa redução, vai abrir margem para mim? Será que todos os aposentados e pensionistas beneficiários do INSS, será que vai ter margem por conta da redução da taxa de juros? Pessoal, vamos entender como funciona, tá? A redução da taxa de juros é uma coisa, a questão de margem é outra, tá? Então, não tem nada a ver, por exemplo, reduzir a taxa de juros do consignado, abrir margem. Só abre margem quando tem o quê? Uma alteração no salário, tá? Então, se o seu salário aumentar, por exemplo, ou se o seu salário tiver menos descontos, aí sim vai abrir margem para vocês.
A redução na taxa de juros, ela vai favorecer em que sentido? Então, por exemplo, você precisa fazer uma contratação de um empréstimo consignado, você tem margem disponível, você vai poder usufruir, no caso, dessa taxa de juros menor, tá? Você vai poder usufruir dessa taxa de juros menor. E agora, para aquelas pessoas, por exemplo, que precisam fazer refinanciamento, que está precisando fazer uma portabilidade, vai ser impactada com essa redução na taxa de juros? Pessoal, não muito, tá? Tenho que ser sincera com vocês. Por quê? Só a gente analisar o cenário que nós estamos vivendo hoje, tá? Nós não tivemos a redução, então, da taxa de juros do consignado de 2,14 para 1,97. E aí, todas essas pessoas que estão precisando refinanciar, que estão precisando fazer portabilidade, conseguiram em virtude dessa redução? A gente tem que ser sincero que infelizmente não conseguiu, certo? A grande maioria, não estou dizendo todos, mas a grande maioria. Por que não conseguiu? Porque estão com taxas de juros muito reduzidas no contrato, certo? Então, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Não sei se vocês concordam, né? Mas no meu ponto de vista, precisava ter um estudo feito por parte dos bancos, tá? Para reduzir, ter taxas intermediárias para que as pessoas, os aposentados, os pensionistas, conseguissem fazer a renovação dos contratos que já pagam. Por quê? A taxa máxima de juros, ela não vai interferir nessa questão, né? Porque a maioria das pessoas não vão conseguir renovar os seus contratos. Então, no meu ponto de vista, realmente, claro, uma redução de juros sempre é muito bem-vinda, né? Sempre, sempre vai ser muito bem-vinda. Mas eu acredito que precisava ter, sim, um estudo por parte dos bancos em conseguir colocar taxas intermediárias para que todos vocês, aposentados e pensionistas do INSS, conseguissem fazer as renovações dos contratos, tá certo?